Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos dar sequência, às análises de episódios de Jornada nas Estrelas, A gente tem nas últimas semanas aí falado dos episódios pilotos de todas as séries, E hoje a gente vai terminar essa sequência de episódios piloto, falando de O Guardião de Voyager. Esse episódio, ele tem uma diferença com relação aos outros episódios piloto, Porque o que acontece? Ele mostra uma história muito bem contada, muito bem estruturada, Se a gente viu algumas barrigas ali em DS9, Se a gente viu algumas barrigas em TNG, aqui não. Aqui você tem uma história, bem contada do início ao fim, Uma história que prende a atenção, uma história bem coesa, um roteiro muito bem escrito, Só pra gente se lembrar, a Voyager, ela vai investigar o sumiço de uma nave Maquis e ela acaba sendo jogada por uma onda de energia, uma onda de radiação de tétrions, a 70 mil anos-luz de distância do quadrante alfa, e eles vão precisar retornar por 75 anos, fazer uma viagem de 75 anos para poder voltar ao quadrante alfa novamente, Para a gente poder falar um pouco desse primeiro episódio, a gente tem que lembrar que essa série também vai mostrar uma certa distopia aí, também vai trabalhar uma questão da distopia. Por quê? Porque a gente sabe, pela parte lá dos Maquis, pela parte da história que conta dos Maquis, que é o seguinte: os Maquis, eles são um grupo de colonos ali, a gente pode dizer assim, de pessoas que estão povoando alguns sistemas, que estão numa zona de fronteira entre a Federação e os Cardassianos. E a Federação e os Cardassianos estabelecem um tratado, onde essa zona que antes pertencia à Federação vai passar a ser de espaço cardassiano. E aí esses colonos Maquis, eles vão ter que se retirar dali e eles não podem desobedecer essa ordem, E eles acabam desobedecendo essa ordem, A gente tem exemplos em história parecidos com isso. Por exemplo, a gente tem uma missão religiosa, uma missão religiosa espanhola que estava na área dos 7 povos das missões, na época da colonização. Só que com o Tratado de Madrid em 1750, aquela região onde eles estavam passou a ser território português. E essa missão espanhola, ela acabou se recusando a sair daquela região, e aí tanto o exército português quanto o exército espanhol atacaram essa missão e destruíram essa missão. A gente pode muito bem ver o que aconteceu nisso aí naquele filme, A Missão, com Robert De Niro e Jeremy Irons, Então a história dos Maquis, ela guarda uma certa semelhança com algumas coisas que a gente já viu, na história da Terra, no caso, na nossa história mesmo, real, no caso, Então, você já começa com essa situação aí meio complicada, com essa situação aí de um povoado, de um grupo de colonos que se revolta contra a Federação, Já está pegando aí a questão distópica da coisa. A gente tem, a Janeway tirando o Tom Paris da prisão, o Tom Paris que foi um oficial da frota, que acabou sendo expulso da frota porque ele cometeu um erro ali que custou a vida de uma pessoa, se eu não me engano, uma pessoa ou algumas pessoas, E depois ele acabou se integrando à causa Maquis, E outra coisa também que é interessante da gente ver é que o chefe de segurança da Janeway, que é o Tuvok, ele vai trabalhar como um agente da Federação infiltrado dentro dos Maquis, Então você está percebendo que a história ela já começa com esse tom meio distópico. E aí depois a gente vai ver esses Maquis e esses membros da Federação tendo que se juntar numa tripulação para poder, juntamente voltar para a Terra, fazer essa viagem de 75 anos, Essa coisa dos Maquis e da Federação, dessas rixas entre Maquis e Federação, talvez ela pudesse ser um pouco mais bem trabalhada ao longo da série, A gente teve 7 temporadas aí, e isso talvez poderia ter sido um pouco mais bem explorado, que acabou não sendo muito explorado, mas mesmo assim você já vê que é um clima meio distópico, E essa distopia também apareceria ao longo da série quando a gente vê justamente a Janeway, tendo que tomar algumas medidas que não são muito louváveis, que não são muito virtuosas,
E ela usava como isso o argumento como justificativa para essas medidas pouco virtuosas, né? O argumento dela tá sozinha no quadrante delta, num espaço povoado, salpicado de Borgs, né? E aí ela usava isso, né? Era usado isso meio como uma justificativa, né? De você tomar algumas medidas que não eram muito, vamos dizer assim, eticamente corretas, né? Então a Voyager também vai ter um pouco dessa distopia que já tinha começado a ser mais bem trabalhada em Deep Space Nine, né? Só para a gente poder falar nisso. Com relação à história do piloto do episódio, né? Quem é que traz a Voyager para essa grande distância? Vai ser uma entidade chamada Guardião, né? Que é uma entidade alienígena de outra galáxia, que estava fazendo pesquisas ali onde é o quadrante delta, né? E aí essas pesquisas acabaram por destruir ecologicamente a atmosfera de um planeta que se desertificou. E aí essa civilização alienígena, ela acaba se responsabilizando por esse fato, né? E ela acaba criando a espécie do planeta, que é uma espécie chamada Ocampa, né? Nos subterrâneos do planeta, e provém todos os recursos para isso. Mas o guardião que está ali, esse alienígena que está cuidando disso, ele já está morrendo. Então o que ele vai fazer? Ele vai acelerar os recursos para poder, né, salvar, dar uma sobrevida para essa civilização alienígena aí, dessa civilização Ocampa, que é nativa desse planeta. O grande detalhe aí nessa história é que você tinha uma outra civilização também que vivia na superfície, que eram os Kazons. E aí o Guardião não quis nem saber, né, dos Kazons aí no caso, e os Kazons acabam virando, né, os antagonistas, né, da série. Eles vão ser uma espécie alienígena ali, que é extremamente agressiva, extremamente violenta, que vai querer acessar os dados da estação espacial, né, desse guardião aí, para poder, né, vamos dizer assim, ter mais recursos, né, mas isso significaria também que eles destruiriam os Ocampas, né, no caso, né, quer dizer, você já bota essa espécie altamente agressiva, altamente beligerante, altamente violenta, né, para você justificar todos os atos que você possa fazer contra essa espécie alienígena aí. Essa questão ela poderia ter sido um pouco mais discutida, um pouco mais relativizada, né, nesse episódio. Você colocar os Kazons de uma forma completamente demonizada me pareceu uma saída muito fácil, né, para Janeway, inclusive, violar a primeira diretriz, né? Que a primeira diretriz, o que ela fez? Ela acaba destruindo a estação para os Kazons não poderem ter acesso a ela. E isso é uma clara violação da primeira diretriz. E qual foi o argumento que ela já usou aí logo de cara? O argumento que ela usou foi o seguinte: nós já, assim, a gente já, com o Tuvok, né, o Tuvok que ele falou, né, que ele não teria, que poderia haver uma violação da primeira diretriz aí, mas ela falou, a gente já se envolveu demais nessa história, vamos agora até o final. Então ela destrói a estação, destrói a única chance que eles tinham de fazer essa viagem de 75 anos em menos tempo, né? Aí você bota uma coisa louvável, né? A Voyager se sacrifica de uma certa forma para salvar os Ocampas também, né? Desses Kazons que são muito ruins, né? No caso, né? E aí você usa a justificativa para a violação da primeira diretriz dentro dessas bases. Os Kazons são criaturas demonizadas e esse sacrifício da Voyager, né? Em salvar essa espécie que era muito, como podemos dizer assim, muito café com leite, muito inofensiva, muito vulnerável, né, no caso, né? Então você cria esse antagonismo entre os Ocampas e os Kazons, né, para você justificar essa violação da primeira diretriz. Quer dizer, já é um negócio meio complicado. Essa coisa poderia ter sido um pouco mais bem trabalhada, mas me pareceu, né, que os roteiristas, né, como eles vão para um quadrante completamente desconhecido, que é o quadrante Delta, né, que a Federação não tem contato com ninguém, parece que os roteiristas eles quiseram já, logo de cara, arrumar um inimigo, né, para Voyager, né, nesse quadrante Delta, e aí os Kazons acabaram sendo a bola da vez, né, no caso, né. Então os Kazons depois eles vão, em vários outros episódios, aparecer como inimigos da Federação. Você vai ter até o arco da Seska depois, que isso é uma coisa que a gente vai conversar depois com mais calma, quando a gente entrar nesses episódios, né. E aí se optou por essa saída.
Foi um problema? Eu particularmente acho que foi um problema. Essa coisa de você ir fazendo inimigos na viagem de volta, né? Isso poderia ser trabalhado nos outros episódios. Mas aí é aquele negócio, né? A gente já tá vendo uma Jornada nas Estrelas aí mais distópica do que utópica, né? A gente já tá vendo aí uma capitã de uma nave, né, que logo de cara já começa, né, a violar a primeira diretriz, né? Então, esse é um problema sério, né, no caso da série aí, tá? O que a gente pode falar dos personagens, né? A gente tem uma Janeway que no primeiro momento ela parece ser muito dura, tá? Mas ela também mostra alguns momentos assim de, como é que a gente pode dizer, de, vamos dizer assim, alguns momentos de um pouco maiores de fragilidade, justamente quando ela tem as conversas dela com o Tuvok, né, que o Tuvok é o cara de confiança dela ali, então ela consegue se abrir um pouco mais, né, nessas situações aí quando ela tá com o Tuvok, né, então a gente vê uma certa fragilidade ali, né. A gente vê a apresentação dos personagens também, por exemplo, o Kim, né, que é um alferes, né, que ainda é um cara meio café com leite ali. Você vê que o Pérez é um cara meio malandrão, coisa e tal, né, mas ao mesmo tempo também, né, ele também tem o seu passado ali meio nebuloso, onde ele é meio visto com certo desprezo pela tripulação. Você tem o Chakotay, por exemplo, que é um ex-oficial da frota, assim como a B'Elanna Torres, que são ex-oficiais da frota, que são os Maquis, né? O Chakotay teria, vamos dizer assim, uma característica mais idealista, né? Que faz até com que ele tenha um mau relacionamento com o Tom Paris, né? Que ele vê o Tom Paris mais como um mercenário, né? E você também tem a questão da B'Elanna Torres aí, né? Que você tem a herança Klingon dela, que mostra que ela é uma pessoa também, às vezes, que pode ser muito descontrolada por causa da herança Klingon. O Neelix já aparece, né, como aquele cara que é uma espécie de alívio cômico, que é um cara hiper chato, mas um cara com um grande coração também, né, que vai salvar inclusive a Kes, né, vai usar, né, a tripulação da Voyager para salvar a esposa dele, né, dos Kazons, no caso, né. E você tem o Tuvok ali, né, que é o vulcano por excelência ali, bem lógico, coisa e tal, né, mas que ele vai ser também uma espécie de, como eu já falei, né, de braço direito da Janeway, né. Então você vai vendo, né, essa tripulação sendo apresentada ao longo da trama da história, né, não foi que nem em TNG que você tinha uma trama principal, aí você parava a trama para apresentar os personagens, né? Isso foi bem colocado ao longo da trama, né? O que fez com que esse episódio piloto não tivesse tantas barrigas, né? No caso, né? Foi um episódio onde teve uma história que prende a tua atenção ali do início ao fim, tá? Então a gente vê um bom começo, né? Para Voyager, né? Nesse episódio piloto aí, tá certo? Vou ficando por aqui então hoje, tá, gente? Desejando vida longa e próspera a todos, né? Deem uma olhada lá na Batata Espacial, que eu vou colocar o texto, né, dessa análise do episódio piloto de Voyager, tá? E não deixem, né, de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais. É isso aí, um abração, fui e até a próxima.